A paz do Senhor, professor, tudo bem com você? Vamos lá começar mais uma aula da classe dos primários. Eu sou a professora Janete, sou professora da classe de primários da Assembleia de Deus em Abreu Lima, no Tempo Central, e estamos aqui com uma nova revista, né? Hoje na lição de número 2, a revista dos primários, que tem a faixa etária de 7 e 8 anos. E nesse trimestre, o último trimestre do ano, estamos com o tema A História da Queda e a Salvação. E hoje nós vamos para a lição, depois de uma lição maravilhosa, não é? Que foi a lição de número 1, Deus criou o mundo perfeito, onde vocês puderam contar para suas crianças como foi que Deus criou o mundo, como foi que Deus criou cada detalhe. Hoje nós vamos para a lição de número 2, que tem como título da lição O Primeiro Pecado. E a leitura se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 3. O objetivo da nossa lição está mostrar às crianças que o pecado nos afasta de Deus e nos impede de desfrutar das maravilhas que Ele tem para nós. E o ponto central da nossa lição é a desobediência nos afasta de Deus e gera morte. Para iniciar, professor, como a gente sempre, né, já faz parte da nossa liturgia do culto da escola dominical, você inicia, não é, com a oração, depois que receber seus alunos, aquela oração, momento onde eles vão compartilhar pedidos de oração, também vão compartilhar os agradecimentos, né, onde eles fazem os seus pedidos e depois vêm para agradecer. É um momento muito importante, é um momento onde o aluno ele começa a compreender, né, que Deus ouve a sua oração, que Deus responde. Então é um momento muito especial. Temos também o momento do ofertório, onde você vai colocar um hino, vai colocar um louvor bem animado para que as crianças, aquelas que trazem, né, sua oferta, elas possam também estar ali ofertando na casa do Senhor. Você pode começar, né, eu trouxe como sugestão um louvor que tem como título muito bom, que é de Minha Vida é uma Viagem. Esse louvor, ele fala sobre a criação de Deus, né? Você colocando esse louvor antes de você iniciar a sua aula, as crianças vão ouvir e vão relembrar da aula passada. Então, depois que você colocar esse louvor, você pode iniciar perguntando às crianças, né, se elas lembram. E aí, esse louvor que vocês escutaram, tem alguma coisa a ver com a lição passada? E provavelmente elas vão contar, tia, tem a ver. Então, vamos começar na criação. Qual foi que Deus criou no primeiro dia? Elas vão dizer no segundo dia. Então, você vai perguntando o que Deus criou em cada dia, o que chamou mais atenção, o que é que você achou que foi mais difícil Deus criar. Você traz aquela, né, revisão, aquele momento da lição passada. Aí, antes de começar com a lição de hoje, eu trouxe uma sugestão de uma dinâmica que você pode trazer um papel, né? Aqui eu cortei um pedaço de papel ofício, pode ser um papel inteiro, um papel assim, bem, né? Tá todo limpinho, não tá amassado. Aí você pode chamar duas crianças à frente, ou mesmo você com a outra criança, e você vai pedir para que a criança, ela tente rasgar o papel, né? E a gente vê que a gente puxando assim, não tem como rasgar o papel. Aí depois você vem e faz um pequeno rasguinho, tá certo? E aí você vai pedir, aí criança, vamos ver, será que rasga? Aí você vai pedir para ela puxar e você vai ver que vai se rasgar. Aí você vai dizer para ela quando o papel estava intacto, né? Não tinha nenhum defeito, não tem nenhuma amassão assim, né? Era o amor de Deus, né? Era a relação de Deus com o homem, né? Que Deus criou Adão e Eva. Depois que o pecado, aquela pequena fissura, né? Representa o pecado, entrou, então houve, certo? A separação de Deus e o homem. Aí você inicia com a sua, né? Contando a sua história, né? Onde a lição ela traz que Deus criou, não é, o homem Adão, né? E também criou a Eva, né? E Deus pôs eles num lindo jardim, né? A lição diz que a palavra diz que Deus colocou eles ali no lindo jardim onde existiam animais. O homem e os animais eles viviam, né, em harmonia. E aí a nossa lição diz também que Deus ele deu oportunidade de Adão dar nome aos animais. Diz que Deus ele criou árvores, né, que deram muitos frutos, frutos muito bons, né, para o homem comer.
E aí Deus deu uma ordem, né, naquele jardim, onde disse que eles não poderiam comer, né, poderiam comer de qualquer fruto de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu trouxe aqui, né, essa ilustração, onde eu fiz essa árvore aqui um pouco diferente, né, uma árvore que chamasse mais atenção, uma árvore mais destacada. Isso aqui foi feito com emborrachado, né? Aqui é o miolo do papel alumínio, eu enrolei com o EVA marrom, coloquei aqui o emborrachado, certo? Essas duas árvores eu fiz, já tinha usado aqui em outra aula, aproveitei, eu imprimi a árvore, certo? Fiz de papel mais durinho os frutos, colei também aqui, ó, dividi na metade de uma embalagem, né, do rolo de papel alumínio, fiz as duas árvores, do mesmo jeito, certo? Coloquei frutos diferentes para que a criança perceba que ali no jardim tinham diversos frutos, né? E a ordem que Deus deu, que eles poderiam comer de todas as frutas, menos daquela árvore, porque aí se eles comessem, eles morreriam. Mas será que foi difícil essa ordem? Você vai perguntar para sua criança, e aí, criança, vocês acham que foi difícil? Porque eles poderiam comer de qualquer fruto, menos daquela. Será que foi difícil? Aí as crianças, né, vão dizer que sim, outras que não. Só que a nossa lição diz que, de repente, né, ali, Adão e Eva estavam ali, né, no paraíso, né? Eles andavam nus, sem roupas, e eles não percebiam. Eles não tinham, né, essa noção de que estavam sem roupas. Então, a Bíblia diz que um certo dia, não é, apareceu um animal, não é, uma serpente, e aí ela chegou para a mulher, né, para Eva, e disse, é verdade, né? Você vai contar para sua criança. Isso aqui também foi feito, eu imprimi, né, colei no EVA para ficar mais durinho. Aqui também imprimi, também coloquei aqui esse palitinho, certo? E colei no EVA para ficar mais durinho também, como fiz com Adão. E aí ela perguntou se era verdade que eles não poderiam comer de qualquer fruto. E aí a Eva disse, não, a gente pode, só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que a gente ia morrer. Aí a serpente, nada, isso é conversa, vocês não vão morrer não. Isso é porque Deus não quer que vocês fiquem igual a ele, olha para aí. Você vai dizer para sua criança, será que vocês iriam acreditar na serpente ou vocês iriam acreditar em Deus? Aí vocês, né, elas vão responder. O que é que acontece? Eva olhou e viu que a árvore era muito boa de comer, então ela foi, comeu e rapidamente deu para Adão, que também comeu. Só que a lição conta que eles desobedeceram uma ordem, né? E a partir daquele momento que eles desobedeceram aquela ordem, eles perceberam que eles estavam nus. Então, a Bíblia diz, ó, que eles fez roupas, né, com a figueira, folhas de figueira, eles procuraram e fizeram roupa, porque eles tiveram, né, vergonha, porque eles perceberam que estavam nus. O que é que acontece, né? Você vai dizer para sua criança. Na nossa lição, quando iniciamos, Deus, né, quando Deus fez a criação, ele tinha uma ligação com o homem, né? Todos os dias Deus vinha, né, à tarde conversar com o homem, conversar com a mulher, e essa lição ela nos diz que houve um rompimento, né? Essa desobediência, que é o pecado, ela separou isso, Deus do homem, né? Isso aqui houve a separação, né? Eles desobedeceram a ordem, então houve a consequência. Você vai dizer para sua criança que todo pecado, né, ele tem uma consequência. Então a consequência do pecado foi justamente isso, foi essa separação, não é, entre Deus e o homem, aquele relacionamento que Deus tinha com o homem, porque Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele não poderia continuar com aquela mesma convivência com Adão e Eva. Eles foram, a lição nos conta, né, a palavra de Deus, que eles foram expulsos do paraíso. Eles não poderiam mais estar ali, porque eles foram criados para viver, né, em vida eterna, para viver em comunhão com Deus, não para ter pecado, né? Só que a partir dessa desobediência foi quando o pecado entrou no mundo. Mas aí você traz para o seu aluno também que eles foram expulsos do paraíso, mas Deus, né, disse que iria vir um homem que iria restaurar essa comunhão entre Deus e o homem. E aí você vai dizer, quem foi esse homem? Você pergunta. Aí você traz aqui, ó, Jesus, né? Jesus, né?
foi quem, né, veio ao mundo, você aproveita e você conta para as suas crianças o plano da salvação. Eu trouxe aqui o plano da salvação, que eu também já usei aqui na sala, inclusive tem um louvor, né, de 3 palavrinhas que fala: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue. Você também pode estar usando esse louvor no final da sua aula. Então você pode dizer, né, que Deus, quando ele criou o mundo, né, o mundo era perfeito, né? Deus demonstrou o seu amor porque fez o homem à imagem e à semelhança de Deus. Mas aí veio o pecado, né? Veio a desobediência que entrou no mundo e afastou Deus do homem. Mas aí Deus prometeu que iria enviar alguém, né? Um homem santo, que foi Jesus, para que pudesse restaurar. Então Jesus veio e morreu na cruz para que o homem novamente tivesse a sua relação com Deus restaurada. E aí ressuscitou ao 3º dia, e o seu sangue tem poder de restaurar essa relação de Deus com o homem. E quando o homem ele decide, né, que reconhece que é pecador e que Jesus é o Filho de Deus e que veio para salvar o mundo, o sangue de Jesus tem o poder de limpar o coração do homem, né? E o coração fica assim, sem pecado, sem mancha, né? E aí, enquanto Jesus nos prometeu que um dia iria nos buscar, né, para morar no céu, o que é que a gente precisa, né? Precisamos estar dedicados na palavra. A criança precisa estar na escola dominical, orando, jejuando, louvando, né? Precisa ter uma vida, né? Uma vida pura, um coração puro, atitudes que agradam a Deus. Você vai aproveitar para explorar o plano da salvação e também você vai aproveitar para fazer o convite, né? Você pode perguntar, porque tem crianças que elas vêm à igreja, elas estão na escola dominical, mas ela não tem certeza da salvação. Então você pode estar ali perguntando: você tem certeza da sua salvação? Se alguma criança aqui ainda não tem certeza, pode vir aqui à frente, você ora por ela, tá certo? E aí você aproveita esse momento. Se tiver alguma criança também que é convidada, né, que veio para visitar a sua sala, é um momento também que ela vai ter de aceitar Jesus. E eu trouxe também para a memorização, você vai fazer a leitura, né? Deixei para o final a leitura na Palavra de Deus, que se encontra em Romanos, no capítulo 5, e o versículo 18. Você faz a leitura na Bíblia. Eu trouxe 2 sugestões. Uma delas é do cartaz. Eu imprimi aqui, ó. Eu peguei um desenho do Jardim do Éden, né, com Adão e Eva, e fiz no PowerPoint. Coloquei como se fosse um pano de fundo. Aí trouxe, que você pode apresentar como cartaz, pedir para você fazer a leitura e eles vão repetindo. E também eu imprimi aqui num ofício, 180 gramas, que é mais durinho. E eu tive a ideia de fazer como um quebra-cabeça. Eu não trouxe cortado, mas aí você pode cortar em alguns pedacinhos. Pode ser 2, imprimir 2. E separar em 2 grupos e pedir para que as crianças, depois que você lê e elas memorizarem, fazer aquela competição, quem é que consegue montar mais rápido e recitar também, né, e fazer a leitura. É uma sugestão para que também elas memorizem o versículo, tá certo? Então essas são as sugestões para você trabalhar nessa segunda lição. E eu quero agradecer, né, você, professor, que tem acompanhado as nossas aulas, que tem curtido, que tem compartilhado, que essas aulas possam te ajudar, possam te abençoar e você possa ter uma aula maravilhosa para a glória de Deus. Fiquem na paz. Até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br
ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.